Na sociologia francesa, teve um termo interessante que foi elaborado por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que faleceu inclusive há pouco tempo, no início do século 2000, no início do século 21, agora 2002, 2003, que é o conceito de violência simbólica. Esse conceito, trazido por Bourdieu, ele vem falar que há uma espécie de coação que é criada a partir de discursos dominantes que realizam uma certa imposição para que os indivíduos, agora determinados por esses discursos dominantes, assumam determinados papéis sociais de acordo com esse discurso majoritário. Por exemplo, se você verificar no apóstolo Paulo, quando ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Tem uma forma clara aqui de você reconhecer uma violência simbólica. E se a gente passa na evolução dos períodos que nós tivemos até então, chegando na modernidade ou até no contemporâneo, você vai ver que há uma permanência de certas estruturas iguais a essa. Por exemplo, Schopenhauer é um filósofo que está dentro do pensamento alemão num contexto de desconstrução. Nós reconhecemos na filosofia do Schopenhauer uma perda daquele otimismo todo que a modernidade trazia para nós, e ainda assim é Schopenhauer que diz que a mulher, por natureza, deve obedecer. O próprio Nietzsche, que inclusive nos inspira muito na nossa pesquisa, na nossa jornada acadêmica, ele muito provavelmente decorrente de uma desilusão que ele teve com sua amada Salomé, ele vai dizer que mulheres são menos do que superficiais. E ele tem um aforismo que diz que se você está indo ao encontro de uma mulher, não se esqueça de levar o chicote. Então essas estruturas elas vão demonstrando por si que a ignorância machista, essa ignorância patriarcal, ela resiste inclusive ao intelecto pessoal. E aí a gente vai reparando que, trazendo um conceito de história para nós, o conceito de ruptura e de permanência, que há uma permanência muito grande nessas estruturas. Você vê, eu comecei a citar o apóstolo Paulo, possivelmente ligado a nós por um período de, no mínimo, 2000 anos, e fomos chegando mais recentemente a Schopenhauer e Nietzsche com uma estruturação social de imposição de determinação do papel da mulher bastante similares. E para você ter uma noção ainda maior de permanência dessas estruturas, vê se você conhece essas expressões, essa letra. Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei, é minha obrigação, mas eu tenho reclamações a fazer. A pia está cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim, a roupa toda amarrotada, você nem parece que gosta de mim. A casa está desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Se eu largar o freio, você não vai me ver mais, hein? Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. Ou seja, o que é isso senão uma violência simbólica que a gente vai consumindo, pacificando e levando em solidariedade para as gerações futuras. A verdade é que a live de hoje é uma live que vem, sobretudo, afirmar que o lugar da mulher é realmente onde a mulher quiser. E é por conta desse tipo de discurso que nós temos situações de tanta violência doméstica e familiar contra a mulher, que é necessário que a gente debata e esclareça um pouco mais sobre isso. A convidada que hoje vem falar aqui conosco é uma prova muito clara de que a mulher pode estar exatamente onde ela quiser. Porque a Marcela Lobo, formada em Direito, foi assumindo posições, que ela vai falar aqui quais foram, e hoje ela é juíza criminal, juíza estadual, titular da 3ª Vara Criminal de Caxias, em Maranhão, responsável, inclusive, por julgar processos de violência doméstica e familiar. Portanto, é uma oportunidade de desconstrução para nós, homens, sairmos dos nossos lugares de fala e assumir uma meia-culpa, já que a gente também faz parte desse processo histórico, e ingressarmos numa nova realidade. Uma realidade não só a nível de direito, porque falar de isonomia é muito legal na faculdade, mas de aplicação real e concreta de princípios
igualitários que já estão mais do que necessários serem reconhecidos. Uhum. A gente tentou dar uma certa doçura introdutória, né? Você falou sobre como chegou até a magistratura e tal, para a gente chegar a uma parte um pouco mais sensível e talvez um pouco mais dramática dessa live de hoje. O que você pode falar para mim, na tua vivência aí na terceira vara criminal em Caxias, ainda antes de chegarmos ao Instituto, antes de falarmos da Lei Maria da Penha, da realidade prática da violência doméstica que você tem vivido aí e julgado nessa cidade? Como eu te falei, Leandro, a gente começa como juiz substituto, né? Enfim, titulariza. Normalmente você titulariza numa vara única, e aí você um juiz é meio um clínico geral, então ele pega ali todo tipo de demanda. E você começa normalmente em cidades muito pequenas, é difícil você começar numa cidade grande. Caxias hoje, por exemplo, é uma cidade que tem mais de 160 mil habitantes, e ela tem dois termos, que são duas cidades menores que ficam ligadas, né, à sede da comarca. Então, ali nós atendemos, né, pelo menos 190 mil, 200 mil habitantes naquela região. Por que que eu estou fazendo essa introdução, né? Eu sempre trabalhei com violência doméstica, né? Eu sou juíza desde 2009. Antes disso, eu trabalhava no juizado, então a minha vivência era um pouquinho diferente. Mas o fenômeno da violência doméstica é uma coisa que te abre, né? Que você abre mais os olhos para isso quando você começa a pegar no volume muito grande. Então, quando a gente se especializa, e hoje a minha vara é uma vara que tem competência privativa dentro dessa minha unidade, né? Dentro das minhas cidades ali, para julgamento da violência doméstica, foi aí que eu comecei a compreender esse fenômeno, né? Eu venho de uma família onde são duas irmãs, né? Eu cresci com outras mulheres. Eu nunca tive nenhuma questão na escola, eu sempre, né, fui respeitada. Então, a gente, às vezes, fica um pouco apartado dessa experiência da violência doméstica, ou da violência de gênero, na verdade, né? Abrindo aqui um leque muito maior. É claro que eu, como mulher, já sofri, como outras mulheres também sofrem, situações que são situações constrangedoras, difíceis, né, de você não se sentir à vontade de ir à rua, de você ser abordada de uma forma deselegante. Mas a percepção da violência de gênero, da violência contra a mulher, é algo que você consegue sentir muito, com muita mais propriedade quando você está vivenciando aquilo no dia a dia. Além dessa minha competência de violência doméstica, né, de violência contra a mulher, eu também tenho uma competência que é julgamento de crimes de violência contra criança e adolescente. Então, nós temos ali roubos, homicídios, mas eu tenho um volume muito grande de estupros de vulnerável, que é uma coisa que realmente eu acho que mudou muito a minha dinâmica, a minha relação com o trabalho. Essa experiência, né, de lidar com essas crianças, esses adolescentes, em regra, né, a gente sabe que o volume maior de casos, pelo menos documentados, de violência sexual é contra meninas, né, meninas, mulheres, né. Aí nós temos uma coisa que é muito própria também da nossa cultura machista, né, o homem se sente intimidado em procurar um suporte, né, a família acha que tudo bem, né, um adolescente ter uma relação sexual, às vezes acha que aquilo ali não é problemático, que não é um estupro, e a gente também tem muito daquilo que é da preservação de uma ideia, né, da honra feminina. Então, quando a menina é violentada, né, enfim, ela sofre algum tipo de violência, a família tem mais interesse, né, enfim, instrução para ir buscar do que com o menino. Então, a gente tem poucos casos, né, de meninos vítimas de violência sexual, embora eles existam. Né, a família, às vezes, que não acaba não documentando essa situação. Então, todas essas vivências, né, conjugadas foi algo que me fez ficar muito mais sensível a essa situação da violência de gênero e tentar estudar isso, né, até mesmo academicamente, né, de ter buscar mais conhecimento, buscar uma formação melhor, para que a gente consiga, de fato, contribuir, né, para esse discurso e tentar aí fazer alguma mudança que seja, de fato, sensível para essas mulheres e essas meninas. Perfeito. O fato é que a gente está ainda vendo esse movimento no primeiro momento, de reflexão para que a gente reconheça essa divisão democrática de papéis e de papéis aqui que eu me refiro no sentido de possibilidade de escolha. Por exemplo, Sim. em 1932, a gente sabe que aqui no Brasil a mulher
foi que ela teve o direito ao voto, né? E detalhe, a gente está falando somente de direito. A gente não está falando ainda da obrigação do voto, como é hoje. Essa obrigação foi só em 1946. Então, meio que, ó, você tem o direito, então deixa aí, deixa que a gente resolve e tal. Algumas pesquisas que foram feitas pela UFRJ, tem uma dissertação de doutorado interessantíssima, que eu li há mais ou menos uns 8 anos atrás, que mostram que no final do século XIX e no começo do século XX, mais ou menos o período que compreende entre 1880, quando a gente vai entrar ainda no começo da República, em 1890, até mais ou menos 1930, havia uma série de casos de feminicídio. Eu estou usando aqui como um anacronismo, né? Essa expressão jurídica não existia ainda. Homicídios de mulheres que acontecia nessa época e que uma justifica muito plausível, que justificava às vezes até mesmo o arquivamento do inquérito policial, ou seja, nem chegava ainda na fase processual, era a de que o homem agiu em legítima defesa de sua honra. Então, você vê do que a gente está lidando aqui, né? A gente está lidando de uma estrutura que sempre reconhece uma legitimidade na figura do homem para agir violentamente em situações que ele acha que deva defender a sua honra. Mas isso tem uma certa perpetuação quando, por exemplo, alguém chama, venha que eu estou fazendo, a minha filha está completando hoje 3 anos de idade. Então, eu não vou estranhar se alguém trouxer para minha filha brinquedos que remetam à cozinha, aquele espaço mais doméstico. Se eu for o meu filho que está fazendo 3 anos de idade, já pode trazer uma bola, um carrinho. Não, o teu espaço é o espaço da rua. Então, de certa forma, a gente vai permanecendo essas estruturas. E quando a mulher, dentro de um primeiro movimento que é chamado de uma onda feminista, a primeira onda feminista, começa a querer bater de frente com esses estereótipos e assumir os seus papéis de acordo com as suas próprias vontades, é que o homem começa também a se tornar agressivo. Então, há uma série de desafios que nos impõem para poder lidar com toda essa realidade, né? A gente, com certeza, você e eu reconhecemos que somente acolher a vítima e somente prender o agressor não é suficiente para darmos conta disso tudo. E já nessa hora eu queria que você falasse também sobre o que você entende assim como o primeiro caminho, além desse debate que a gente está fazendo aqui, para as pessoas participarem dele, para essa mudança de opiniões que o homem ainda tem bastante patriarcal e arcaica sobre o papel da mulher na sociedade. Essa semana eu até conversei isso com algumas pessoas, né? Essa semana eu estou fazendo, né, um curso sobre o formulário de avaliação de riscos, que foi implementado pelo CNJ e pelo CNMP. Ele é uma forma de, assim, sendo bem sucinta, né, de avaliar em que condição a mulher está e qual é o nível de vulnerabilidade ou de riscos que ela pode sofrer para a perpetuação da violência ou para a prática de novas violências. Isso me fez lembrar que essa semana eu estava ouvindo um podcast sobre o assassinato de Ângela Diniz. Ele foi um assassinato bem famoso no final da década de 70, né, e que ficou muito marcado pelo julgamento da mulher, da figura da mulher. O que me chamou mais atenção, ouvindo os relatos, né, da jornalista, é que aquela mesma situação no final da década de 70, ela continua até hoje, né, até 2020, a gente tem muito marcado um problema que é um problema, a meu ver, essencial para que a gente possa diminuir a violência, é necessário superar esse problema, que é a questão da sexualidade, né? Eu acho que para que nós possamos tratar o problema da violência de gênero como ele precisa ser tratado, um dos pontos principais é a educação, naturalmente, você precisa educar as pessoas, né, para que elas compreendam que existe, que a divisão de papéis, na verdade, que a gente coloca de uma forma tão rígida, ela não existe, né? Meninas podem brincar de carrinhos, meninos podem brincar com boneca, isso não muda absolutamente nada. Mas eu acho que essa questão da educação sexual ela é fundamental para que a gente possa ter uma superação de desafios. É muito presente, né? No discurso da violência, seja ela na ameaça ou na lesão corporal, que são, né, as violências mais repetitivas dentro do Poder Judiciário, né, o que chega para a gente. Ameaça e lesão corporal. E lesão corporal, são os mais frequentes, né? E nós temos a via de fato, que é quando você não tem uma documentação, né, da lesão corporal, mas esses 3, assim, são campeões, né, em número de processos. Isso é até interessante, né?
por exemplo, o estupro é algo que acaba aparecendo, né? O estupro marital, o estupro conjugal, né? Dentro daquela relação. Mas ele é pouco documentado, porque a gente ainda tem muito presente aquela ideia de que o marido, o namorado, o companheiro não violenta a sua mulher. E o próprio estupro, por si só, é uma situação de extrema vergonha para a mulher. Ela revelar aquilo ali é bem doloroso. Então, às vezes, ela simplesmente, enfim, prefere não falar, né? Prefere permanecer com sua dor do que revelar, passar por todo esse processo, né? De investigação policial, processo, para no final ter uma resposta negativa, né? Isso é um pensamento que existe de forma muito frequente. Mas como eu dizia, né, aquela mesma situação lá da Ângela na final da década de 70, ela existe até hoje, que é a ideia do homem não aceitar que a mulher tem uma liberdade afetiva, uma liberdade sexual, e se ela deixá-lo para ficar com outra pessoa, para ficar sozinha, ela não pode ficar com mais ninguém. Hoje mesmo, né, o promotor que trabalha comigo, a gente estava fazendo audiência, ele comentou isso, né? Ele, nossa, eu estou fazendo várias denúncias nos últimos dias, e sempre é o mesmo discurso, né? Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Eu acho que, há uma necessidade de que a gente fale de uma forma mais aberta sobre essa questão da afetividade e da sexualidade, da liberdade que os seres humanos têm de se relacionar com outras pessoas e da completa ausência, né, da necessidade que a gente precisa de abandonar esse sentimento de posse, né, de que alguém é propriedade de alguém, que você possui alguém. Né? Eu acho que isso a gente está falando da Ângela, que era uma socialite, mas a gente também fala da Maria, da Ana, que é uma lavradora, que é, né, uma pescadora e sofre o mesmo tipo de violência, e sofre com o mesmo discurso. Então isso passa todas as camadas, né? Bom, é interessante porque, esclarecendo para as pessoas que estão aqui conosco, o que a Marcela está falando é do caso da socialite mesmo, que ela citou aí, a Ângela Diniz, que faleceu perto de 1980, se não me engano, 1976, por aí. Mas, pasmem vocês todos, porque se você jogar aí no Google, eu fiz isso esses dias, se você jogar no Google Ângela Diniz, na verdade, só até esclarecendo, o sujeito, o marido dela que matou foi o Doca Street, o advogado dele justificou exatamente isso que eu tinha falado há pouco, que era exatamente. Legítima defesa da honra, porque ela o desonrou, então vale matar. Mas, se você jogar no Google, não faz isso agora, espere acabar a live. Se você jogar no Google o nome dela, Ângela Diniz, vai aparecer uma entrevista desse sujeito, o Doca Street, e não é a Marcela quem está falando, é o Leandro, que se tiver responsabilização é comigo. O patético do Amaury Júnior, glamorizando a pessoa dele, que foi ao programa agora, durante a pandemia, para poder mostrar o outro lado da história. E aí eu fiquei impressionado, porque na entrevista o Amaury Júnior fala, você perdeu a cabeça? Porra, perder a cabeça? É disso que a gente está falando, então, quando a gente vai tratar de feminicídio? Exatamente. Eu perco a cabeça quando eu xingo no trânsito. Pô. Agora, eu tirei a vida de uma mulher, eu perdi a cabeça. Então, a gente mais uma vez está tocando nesses assuntos para poder mostrar como essas estruturas elas vão se mantendo permanentes na sociedade e como é necessário uma desconstrução disso de uma forma realmente muito imediata e prioritária. Bom, essa é uma parte propedêutica, né? A gente estava falando exatamente sobre as repercussões concretas e sociais dessas situações, mas a gente precisa falar um pouco mais de forma técnica a respeito da legislação. Então, para as pessoas que estão aqui conosco, a gente fala sobre a Lei 11.340, que é a lei que ficou conhecida aí como Lei Maria da Penha, né? Em homenagem, inclusive, à biomédica Maria da Penha, que foi agredida por muito tempo, desde 1980, e só em 2006 essa lei se tornou aí eficaz, existente. Marcela, preciso, antes de tudo, esclarecer para as pessoas uma diferença entre lei existente e lei eficaz. Né? A lei existente é aquela que está dentro de sua vigência, ela existe, e a eficácia é exatamente se ela pode produzir efeitos. Algumas pessoas que vieram até nós, de ontem para hoje, quando a gente passou a divulgar essa live,
falaram que encontram muitas dificuldades para que as ferramentas mesmo de proteção, né, que existem dentro da lei sejam estabelecidas, como o afastamento do agressor, ou mesmo a polícia ir lá e retirar armas, se for o caso dele, se ele tem ou não armas em casa. Então, antes de tudo, eu queria que você falasse agora mesmo, como juíza, o que são as medidas protetivas e se elas são comuns do juiz, na verdade, decidir a respeito delas. Pronto, né? O que nós temos em termos de Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, né, só para fazer um resgate histórico muito breve, ela vem em 2006, né, contemporânea ao acionamento, né, posterior. O Brasil foi acionado e posteriormente veio a lei, mas tudo muito próximo, né? O Brasil foi acionado justamente por esse retardo no tratamento da questão relativa à Maria da Penha. O caso dela foi emblemático, mas naturalmente milhares de mulheres sofriam o mesmo tipo de desgaste e até desídia do Estado em promover a devida responsabilização desses ofensores. Então, a Lei Maria da Penha, em sua essência, ela é uma lei que ela estabelece uma série de obrigações ao Estado, no sentido de estabelecer uma rede de assistência, uma rede de apoio para a mulher, de estabelecer um olhar que seja próprio para a violência de gênero. Então ela descreve vários tipos de violência. Isso é um grande avanço, né? Foi um grande avanço em 2006 e continua sendo um grande avanço hoje. E ela estabeleceu, na época não existia a definição de um tipo legal, hoje até existe. Mas ela estabeleceu medidas protetivas de urgência. O Código de Processo Penal já tinha cautelares, mas o que acontecia, né, antes de 2006? Como eu disse aqui, mas anteriormente, nós temos como crimes muito comuns a ameaça e a lesão corporal. Né? Hoje, a lesão corporal em situação de violência doméstica, mas antes de 2006, a lesão corporal. Os dois tipos penais, pela quantidade de pena imposta, eles ficavam, né, abrangidos pela competência de juizados especiais criminais. Então, a mulher ia até a delegacia, denunciava o marido que a estava ameaçando, ou o marido que tinha agredido fisicamente, lesões às vezes leves, né? Em grande maioria acaba sendo mesmo, a documentação da lesão leve é mais frequente do que lesões graves ou gravíssimas, e aí isso ia para o juizado especial criminal, não existia medida protetiva, né? Se fazia um acordo ali de cesta básica, né? Inclusive a lei faz essa referência, mas a gente tem que entender que, na verdade, era o artigo 44 do Código Penal, que era a conversão ali em restritivas, ou mesmo uma transação penal mais ampla, né? Que é um dispositivo da Lei 9.099. Então, dava em nada, né? Quando chegou em 2006, com a introdução das medidas protetivas, o juiz, né, o Poder Judiciário, tinha, né, ali um instrumental para afastar, né, entre várias medidas, né, o artigo 22 descreve algumas delas, mas afastar o ofensor da residência, determinar o afastamento, a proibição de contato, determinar a proibição de contato até telefônico, determinar alimentos provisionais, entre outras medidas protetivas, essas acabam sendo as mais recorrentes. Então, o Poder Judiciário dispôs de um instrumento de proteção para a mulher dentro da própria Lei Maria da Penha, que era algo, vamos dizer assim, mais específico, mais vinculado à violência de gênero do que né, a medida cautelar estabelecida lá no Código de Processo Penal. Um grande avanço também da Lei Maria da Penha, né, foi proibir a aplicação da 9.099. Então, ficou absolutamente vedada a possibilidade de que uma demanda envolvendo uma situação de violência de gênero, né, uma violência doméstica, uma violência intrafamiliar, ela fosse para o juizado especial criminal. E aí ela começou a ser direcionada para varas comuns. Uma crítica minha, né, que eu faço aqui, é que apesar da gente ter elaborado todo esse instrumental processual para o acolhimento da mulher, a gente não alterou o tipo penal, nós não alteramos as sanções penais. Então, ela continua sendo de pequena monta. Né? A mulher denuncia uma ameaça, a ameaça tem como pena base 1 mês a 6 meses. Né? Ela denuncia uma situação de lesão corporal em situação de violência doméstica. Né? Hoje a gente tem um lapso maior, mas continua sendo que começa com 3 meses, termina com 3 anos. Então, ainda continua uma resposta, penso eu, insuficiente, né, para o problema, para a epidemia, né, por pandemia de violência que nós temos. Mas qual é a função da protetiva? A função da protetiva é estabelecer uma resposta imediata,
né? A mulher faz o requerimento para a delegacia, ou faz via promotor, ou faz sozinha. Aqui no Maranhão, a mulher sozinha pode ir até o fórum fazer esse requerimento, sem precisar passar por advogado, promotor, defensoria, enfim, né? E aí o juiz examina aquele requerimento e ele pode conceder até sim a oitiva do Ministério Público a medida protetiva. Hoje a lei traz até um plus, né? Traz até um diferencial, que é naqueles locais onde o juiz não tiver, o delegado entender ali o delegado que há necessidade de uma intervenção urgente, ele pode atuar para fazer a retirada do ofensor do lar e aí ele comunica ao juiz para o juiz tomar conhecimento. Peço até Vênia, porque Claro. no projeto de lei que tinha, no projeto de lei 2016, previa uma alteração de um dos artigos no sentido do delegado realmente decidir por certas medidas protetivas de urgência ali no ato. Esse dispositivo ele foi vetado e acabou ficando esse que você falou, que naquelas áreas onde não há... Isso. Onde não há juiz. Não há Na verdade, é juiz. uma atuação... O que você pensa uma atuação sobre isso? Você acha que é positivo ter retirado isso? Eu encaro, eu o vejo com uma certa cautela. Qual é a minha principal preocupação, na verdade, né? Eu acho que a gente precisa ponderar ali duas questões. É claro que há uma necessidade da mulher ter uma resposta imediata. E às vezes você precisa atuar naquele momento, né? Você recebeu ali uma informação, né? Tanto o delegado quanto o policial militar, onde não tiver, né? O delegado de polícia pode fazer essa atuação. E ele vai lá e faz a retirada daquele indivíduo de dentro do lar. Qual é a minha principal preocupação, né? Você vai ter um contraditório, esse contraditório vai ser diferido, mas não há a presença de uma autoridade judicial validando aquela decisão de forma imediata. É diferente de você ter uma decisão de medida protetiva. Esse, inclusive, né, é um dos argumentos, existe uma ADI, eu não me recordo o número, mas existe uma ADI questionando esses dispositivos no STF, mas eu acho que essa é uma preocupação razoável, tanto na perspectiva da própria atuação do policial, que eventualmente pode até responder por um abuso de autoridade, se assim entender o ofensor, como na perspectiva também daquele que é tido como ofensor, porque eventualmente ele pode ser retirado de casa por alguém que não é uma autoridade judicial, ele vai ter uma restrição de direitos imediata, né, porque a autoridade policial vai retirá-lo da casa e aí ele vai esperar a manifestação de uma autoridade judicial para que ele saiba se aquilo ali foi validado, não foi validado, se ele vai se manifestar, se ele não vai se manifestar, enfim, né? Eu acho que é uma situação ainda polêmica. Pessoalmente, a respeito da eficácia da medida, eu não posso falar muito, porque, como na minha comarca tem juiz, né, eu não cheguei a pegar nenhuma situação específica. E mesmo os que vêm dos termos, né, eles acabam direcionando para a gente decide em 24 horas, então é tudo muito rápido, né? Não chegou a ter uma situação que precisasse dessa intervenção imediata, mas eu acho que existem ponderações favoráveis e desfavoráveis, tanto para manter o dispositivo, quanto para retirar o dispositivo. Bom, agora que eu verifiquei que a nossa audiência está subindo aqui, eu acho que a gente já bateu um recorde, na verdade, eu quero crer que isso está acontecendo porque as pessoas que nos assistiam foram falando uma com as outras, você precisa ouvir o que a juíza está falando aqui, por ser uma situação que, por mais que o anonimato ainda exista, é uma situação muito comum. Então eu vou tentar até esclarecer para as pessoas algumas coisas que foram ditas aqui. Quando a Marcela, que é juíza criminal lá na cidade de Caxias, em Maranhão, para você que está chegando agora, ela fala que a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, afastou a incidência da Lei 9.099 de 99, que institui os juizados especiais criminais, nesse caso. Sobretudo, os institutos despenalizadores são afastados também, né, como a suspensão condicional do processo e a transação penal. Eu acho que fica para, de repente, você que é vítima de violência doméstica, violência familiar, uma mensagem muito importante de que esses direitos que a Lei 11.340 tenta proteger são direitos tão importantes e tão prioritários que o legislador não quer que ele seja trocado por uma cesta básica, por exemplo. Não, você agride aqui por enquanto e depois você paga uma cesta básica e fica tudo certo. Então, é uma mensagem legislativa bastante importante aqui, no sentido do quanto esses direitos são realmente prioritários. E na sequência,
quando falávamos sobre as medidas protetivas, há aquelas situações em que realmente o sujeito precisa ser afastado de sua casa, Sim. porque, do contrário, ele pode voltar e concluir o serviço que foi iniciado. E, na sequência, mais ainda, a Marcela explicou que, às vezes, é necessário que essa discussão a respeito da violência, como ela aconteceu, aconteça dentro do contraditório judicial, porque Sim. é fato que o que a mulher vítima narrou no inquérito policial acaba tendo uma força muito grande nesse tipo de situação, e é sobre isso que eu quero falar agora. Então, até respeitando as outras pessoas que estão nos assistindo, porque pretendem fazer um concurso público ou coisas do tipo, Marcela, é possível uma condenação lastreada somente no que a vítima falou dentro da investigação policial? Quando nós começamos, né, eu, promotor de justiça, nós entramos quase juntos, né, na vara, na atuação da vara. A vara, quando eu cheguei em Caxias em 2014, né, a vara tinha sido instalada no final de 2012. Então, ela funcionou um ano, na verdade, com juízes substitutos, até que eu efetivamente titularizasse lá. E aí, a princípio, a gente recebia muitos inquéritos, apenas com a palavra da vítima, né? Não havia testemunha nenhuma. Isso é uma coisa que começou a me incomodar. E aí, a gente conversando e tudo, chegou à conclusão assim, não, né? Sempre que vier da delegacia, vamos pelo menos, né? O Ministério Público começou a fazer um requerimento, né, específico para ouvir outras pessoas, né? Ouvir testemunhas, ouvir, eventualmente, familiares, para a gente poder traçar ali um panorama melhor da situação envolvendo aquelas pessoas. Por que que isso é importante, né? A violência doméstica, assim como a violência sexual, ela tem essa particularidade de acontecer normalmente no interior de uma residência, né? No interior, no local fechado, no local onde não há visibilidade, onde não há testemunhos, né? Então, você realmente se ampara muito, né? Alicerça muito nesse depoimento feito pela mulher, feito pela menina, pela adolescente, a respeito daquela situação de violência. Se é possível a condenação apenas com esse depoimento, eu diria que não. Eu acho que a gente precisa compreender aquela dinâmica, né? Hoje, eu não jamais condenaria uma pessoa nesse depoimento um a um. Vou ouvir uma vítima, vou ouvir o acusado, um vai dizer que aconteceu, outro vai dizer que não aconteceu, e aí, né? A resposta do sistema é a absolvição, porque você tem ali um conflito de depoimentos e não tem como você valorar, né, o depoimento do acusado, o interrogatório do acusado, como algo absolutamente desprovido de base, né, absolutamente desconectado com a realidade. Por isso que a gente precisa desses testemunhos. Então, assim, a minha amiga não viu, a minha mãe não viu, mas o que você contou para ela posteriormente, né? O que ela soube a respeito daquela situação da violência? Ou, né, o que ela pode relatar a respeito do histórico daquela relação, né? Esse é um casal que sempre brigava, eles sempre tiveram um relacionamento conturbado. Porque a gente sabe também, infelizmente, isso é um fato, né? A maioria das mulheres não procura a delegacia na primeira agressão. Né? Ela tem um primeiro momento e aí deixa passar por N motivos, né? Enfim, quer tentar com a família, né? Acha que a pessoa vai mudar, fica com vergonha de ir até a delegacia, ou tem problemas de fazer aquele registro de ocorrência, e aí o ciclo da violência vai se perpetuando. Então, é importante a gente ter, se a gente não tiver uma testemunha ocular, se a gente não tiver alguém que presencialmente tenha, né, estado naquele momento da violência, é preciso sempre colher esses depoimentos e ter esses elementos de prova a respeito do que, né, foi falado posteriormente, né, do que é que foi relatado, a polícia, né, às vezes o policial que atendeu aquela ocorrência, alguém da família, o vizinho. Então, Hoje a gente... contraditório é realmente importante, né? Só uma pausa aqui, ó. Olha lá, você tá vendo aí, ó, Irailde Santana. Minha mãe chegou. Minha filha, é minha mãe. A mãe é Irailde. Beijo, mamãe. Beijo, dona Irailde. A Carol tinha mandado aqui, ó. Manda um beijo pra Marcela, Leandro, mas agora mandou o coração. Beijo. Carol Rainha, Carol, nossa presidente, né, do Supremo Tribunal do Twitter. A Mirella eu vi mais cedo também, chegando. Paulo é meu colega aqui do Tribunal de Justiça. Foi o primeiro juiz que eu conheci quando eu cheguei, né? Ele me ligou para dizer assim, Marcela, aqui a gente trabalha de segunda a sexta, né? O Paulo de Assis é juiz ainda no Maranhão. Também. Ele é juiz de uma cidade chamada Vargem Grande. Delegada Camille, beijos, delegada Camille.
A Flash é do meu A Carol concurso. agora virou dona mesmo do Twitter, né? Sim, claro. Dona e proprietária do Twitter. Ô, Marcela, é, mais uma vez a gente tem aqui, como eu falei, uma preocupação. Ah lá, gostou do cabelo? O cabelo da Marcela tá muito bonito Obrigada. mesmo, verdade. Estou me É, acostumando. Obrigado, Bianca Toledo. Bianca Toledo é psicanalista, psicóloga aqui no Rio de Janeiro, trabalha no MP do Rio de Janeiro, a Bianca, psicóloga no MP. Obrigada, Bianca, pela presença. O que que acontece? Existem uma série de fatores que talvez possam impedir a vítima ir lá dar publicidade a essa situação, ir à Sim. delegacia, ir aos órgãos persecutórios. Então, é necessário que a gente quebre certos mitos, né? Então, eu me coloco aqui no lugar do discurso masculino que é sempre atrasado, arcaico, para que você quebre esse nosso discurso masculino agora e, mais uma vez, incentive as mulheres vítimas a irem até as delegacias, procurarem o Ministério Público e darem publicidade a esse tipo de violência. Isso tem que acabar. Então, eu me coloco agora nesse lugar dessas vozes ainda patriarcais e machistas. A primeira voz que eu quero trazer aqui é: as mulheres que apanham, elas não apanham porque gostam de apanhar, não, Marcela? Eu acho que ninguém gosta de sofrer violência, sabe? Assim, toda violência, isso é eu acho que é muito importante a gente pontuar. Toda violência deixa marca em você. Às vezes você não apanhou, às vezes você ouviu uma palavra dura, né? Você sofreu injúria, você foi xingada, você foi ameaçada. Toda violência ela vai deixar alguma marca. Muitas mulheres que acabam, né, continuando nessa relação, elas continuam por diversos motivos, né? Eu conseguiria imaginar aqui vários. Né? Eu venho, o estado do Maranhão, como a gente sabe, é um estado pobre, né? Então eu venho de vivências, por exemplo, de mulheres que abandonaram a escola muito cedo, porque elas engravidaram, e aí a gente volta novamente a essa temática da sexualidade, né? Às vezes a menina engravida, abandona a escola, ela vai cuidar do filho, aí ela, enfim, vai morar com o pai daquela criança, ela não trabalha porque ela tem que cuidar da criança, não tem uma creche para ela deixar aquele filho para ela voltar à escola deixa de ser uma coisa interessante, e aí ela, enfim, né, segue numa relação violenta porque ela não consegue se libertar economicamente daquela relação, ela não tem para onde voltar, ela sente que ela não tem para onde voltar, né, porque ela saiu da casa dos pais muito cedo, e ela não quer voltar para a casa dos pais com filho ou com filhos, porque ela vai ser um fardo. Né? A gente tem muito presente ainda essa ideia, né, de que a menina tem que casar rápido, porque senão ela vai ser um fardo para a família, né? Então tem que arrumar alguém que sustente em outro local. Eu acho que falta um pouco da construção dessa perspectiva de sonhos, né? O que eu posso ser quando crescer? Né? Às vezes a menina e o menino, eles estão tão presos naquela realidade onde você não é quase nada, quando você não pode sonhar em ser um médico, você não pode sonhar em ser um psicólogo, você não pode sonhar em ser um professor, porque a sua realidade sempre foi de lavoura, né? Sua realidade sempre foi de alguém que abandonou a escola muito cedo. Então, eu não vejo mulheres que gostam de apanhar, não. Eu vejo mulheres muito intimidadas pelo contexto de vida que elas têm e isso as assusta. É difícil você romper com aquilo que você se acostumou a viver durante tantos anos, né? É difícil você sair de uma situação onde você conhece rumo ao desconhecido, né? Como é que vai ser esse desconhecido? Esse desconhecido vai ser melhor, ele vai ser pior, né? E às vezes para a gente ter essa coragem, a gente precisa ter um amparo, a gente precisa que alguém segure a nossa mão e diga, não, vai melhorar, vamos continuar. E muitas dessas mulheres não têm. Elas não têm na família, elas não têm na comunidade, elas às vezes não têm nem do Estado, né? É uma obrigação nossa também expressar isso, verbalizar isso. Então eu acho que falta às vezes essa mão que segura essa mulher e diz para ela, vamos tentar uma coisa diferente. Segundo discurso machista que eu trago aqui, ó, em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher porque roupa suja se lava em casa. Verdade isso? Essa semana eu me indignei, eu sou muito tranquila, eu até comentei isso, estava comentando isso com o promotor, né? Eu disse, olha, você trabalha aqui comigo quase 7 anos, é difícil você me ver zangada. Mas essa semana eu fiquei zangada com a testemunha, porque eu comecei um primeiro depoimento, eu tive que anular esse depoimento. Essa semana a gente foi fazer o segundo depoimento dela. E ela era exatamente isso daí, né? Assim, é uma situação de um processo que a vítima, inclusive, veio a óbito posteriormente, e ele fazia de tudo para, olha, não foi assim, eu não me lembro de ter dito isso, eu disse isso na delegacia, mas eu não falei desse jeito.
né? No Brasil, né, isso não é apenas da violência doméstica, não. Na verdade, o que que acontece? Né? Todos nós podemos ser vítimas de algum tipo de violência, né? A violência urbana no Brasil, ela é muito dolorosa, né? Ela é muito presente, ela é muito frequente. Então, você pode sair na porta da sua casa e ter o seu celular levado. E as testemunhas, né, os vizinhos, eles simplesmente não querem participar daquele processo. A pessoa não tem aquela empatia de pensar assim, nossa, se eu tivesse meu celular furtado, né, eu ia querer que alguém fosse lá e descrevesse como é que foi aquela cena, me desse aquele apoio. As pessoas não querem fazer isso. Na violência doméstica, isso ainda é pior, porque às vezes a mulher realmente continuou na casa com aquele indivíduo, por qualquer um desses motivos que eu acabei de falar, né? Acredita que ele vai mudar, enfim, tem filhos, não quer desagradar os filhos, etc, etc. Ou é economicamente dependente, ou emocionalmente dependente, ela A fica ali. Bianca Toledo falou isso agora ali, inclusive. E aí o vizinho, a família não quer se meter naquela história, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa, eu faço muito esse processo de conscientização quando eu vejo que a testemunha está um pouco relutante, né? Eu digo assim, seu fulano, dona fulana, a senhora não acha que se a senhora tivesse um problema, a senhora não ia gostar que alguém viesse aqui e dissesse, né, o que presenciou, o que viu naquele local? Qualquer um de nós pode passar por isso, né? Então a gente tem que ter esse sentimento de empatia, né? Perfeito. E assim, em regra, as pessoas vão, elas, mesmo contra a vontade, elas vão lá, elas contam. Mas de vez em quando a gente escuta um dizendo assim, eu nem sei porque que meu nome está aqui, eu nem vi nada, né? Quando já começa assim, eu já sei que vai ser difícil. Aqui, ô Marcela, Mirella falando, ó, que o judiciário seja tomado de juízas com a capacidade de empatia da Marcela. Além da técnica, a humanidade dela contagia. Olha, a Mirella, Oh, grito. ela é uma das minhas promotoras favoritas, ela sabe disso. Ela é uma Mirella pessoa está maravilhosa. no Ministério Público, mas em Caxias lá também? Ela Não, é também? da Bahia. Ela é baiana. Baiana como é minha mamãe. Beijo, Mas Mirella. assim, isso é uma coisa muito legal, né? O Twitter me proporcionou essa aproximação com pessoas do Brasil inteiro, e são pessoas maravilhosas, né? Eu sei que a gente tem muitas críticas a diversos serviços, principalmente serviços judiciais, críticas muito válidas, mas eu convivo com pessoas que trabalham muito, que dão sangue pelas instituições, e isso para mim é um orgulho, né? Eu sinto que eu estou fazendo parte de alguma coisa que pode mudar, Não né? tenha E aos dúvidas. pouquinhos a Não, gente não vai tenha mudando. dúvidas. Não tenha dúvidas. Na verdade, a Marta 28AB já desmistificou uma terceira pergunta que eu iria fazer, né? Um discurso também segmentado de que a violência doméstica só acontece nas classes baixas e de pouca instrução. Na verdade, é uma violência bastante democrática, né? Só que como o nosso tempo está Mas voando aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta também, principalmente saindo sensivelmente aqui, a gente já tem mais 5 minutos. Eu estava até falando com você na semana passada no WhatsApp, não sei se você lembra, que eu passo aqui na Barra da Tijuca, aqui do lado da minha casa, na Olegário Maciel, e eu fico apavorado com a quantidade de pessoas que estão na rua, Marcela. Eles estão na sim, rua, sim, eu estou com o vidro fechado de máscara dentro do carro preocupado. E parece que o Reino Unido está preocupado agora já com o possível uma segunda recrudescimento da onda, né? pandemia e tal. A realidade de uma cidade de poucos habitantes como a sua, eu não sei como que é. Eu Sim. queria saber a preocupação sanitária também nesse período inclusive de eleição municipal. O que você está pensando a respeito disso? Pois é, hoje eu sou juiz eleitoral na minha cidade, né? E nós vamos fazer parte desse processo eleitoral, que com certeza vai ser um processo eleitoral único, né? Pelo menos na minha vida, eu espero não enfrentar uma segunda pandemia. E essa preocupação, ela tem sido muito recorrente pela Justiça Eleitoral. Nós, infelizmente, temos acompanhado, né, enfim, convenções partidárias, algumas carreatas, né, que não respeitam como deveriam respeitar esses protocolos sanitários, né? Uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral é como organizar esse processo eleitoral no dia das eleições, né? A gente já vem fazendo todo esse trabalho de organização, mas o dia das eleições ele vai com certeza mexer bastante com a nossa segurança, a nossa capacidade de gerir conflitos, de gerir a organização, e conta assim, muito, né, com a participação dos eleitores, dos partidos políticos, dos candidatos. Então, qual é, né, enfim, a regra que vai vigorar lá no dia das eleições? Isso é até importante. Uso de máscara obrigatório, por favor, não saiam sem a máscara. Isso aí. Né? Eu sei que tem gente aí que às vezes advoga a ideia de que o uso de máscara é uma questão política, mas não é. Se você chegar sem máscara lá na sua sessão eleitoral, você não vai votar.
né? Você vai voltar para sua casa e depois você vai acertar as suas contas com a Justiça Eleitoral. Mas o uso de máscara, né? A gente vai ter uma limitação para ingresso na sessão eleitoral, manter a distância na fila aí de pelo menos 1 metro de distância. A gente vai começar um pouquinho mais cedo, né? Vai começar às 7 horas. Eu espero que termine cedo, mas conto que vai demorar um pouquinho também para a gente concluir esse processo de votação. Caneta, leve a sua caneta, né? É importante, porque você vai assinar, né? Não vai ter biometria esse ano, infelizmente, porque facilita muito a vida da Justiça Eleitoral. A biometria é um processo muito seguro e, enfim, nos ajuda a identificar bem o eleitor. Mas, com certeza, durante esse período aí de propagandas, né? Enfim, dessa conexão do candidato com o eleitor, a gente vai ter aí um pouquinho de problema, né? Enfim, no dia das eleições eu espero que transcorra com normalidade, tranquilidade. Nós temos trabalhado para isso, né? A Justiça Eleitoral tem trabalhado com afinco para isso. Mas contamos com o brasileiro, né? Contamos Também, com o eleitor. exatamente, contamos. Alexa Meirelles, que é nossa amiga de muito tempo, está falando aqui, é muito interessante ver que esse tema, que é tão pouco disseminado, ser falado abertamente aqui. Parabéns, Marcela. Obrigada. A Osmir Andrade vem trazendo o caso da Patrícia aqui do Rio de Janeiro, Patrícia Cioli, né, quando uma mulher que fez várias denúncias e é assassinada. Eu acho que é dela que ele está falando, ou é da Marielle? Aí eu não entendi. Maravilhosa essa live de vocês são incríveis. Não, incrível é a Marcela, eu sou só agradável, estou aqui na onda. Aqui, então, são muitas mensagens chegando, realmente esse aqui é um tema que é muito... Como é que é aqui? Ó, na minha humilde opinião, não há uma rede de apoio eficaz. O direito penal por si só é incapaz de resolver problemas tão delicados. Na verdade, há uma rede de apoio, né? Só que ela precisa ser melhor divulgada, ela precisa ser melhor trabalhada, né? E a gente precisa ter investimentos, né? O Leandro começou falando de uma coisa que é muito importante. Para você combater a violência de gênero, você precisa ter uma perspectiva de gênero. Então, você precisa ter um poder judiciário que entenda que há uma necessidade de um tratamento diferenciado, que existe um problema. Você precisa de um legislativo que entenda que existe um problema. Perfeito. E você precisa de um executivo que entenda que existe um problema. Qual é o grande problema, né? Para a gente repetir bastante, né? E até puxando o gancho das eleições. Nós temos poucas mulheres. Nós temos poucas mulheres no executivo, nós temos poucas mulheres no legislativo. No poder judiciário é concurso, né? Mas também nós temos poucas mulheres. Então, a gente precisa de mais mulheres nessas posições. Uma mulher entende essa dinâmica porque ela é vítima daquilo, né? Porque se espera que ela compreenda ou traga uma perspectiva diferente. É a mesma situação, por exemplo, da participação de pardos e pretos. A gente precisa ampliar. Se você não ampliar, se você não chamar essas pessoas para um debate qualificado, onde de fato exista voz para falar a respeito desses problemas, a gente vai continuar perpetuando esses problemas, né? Então, vamos aproveitar as eleições, né? E votem em Exatamente. né? Exatamente. Façam campanha. O Instagram está falando aqui que você tem 25 segundos para se despedir das Nossa. pessoas, senão eles vão nos derrubar. Olha que chato. Gente, muito obrigada por tudo, né? Obrigada pelo Leandro, pela oportunidade, foi maravilhoso, né? Adorei. Pena que a gente não tem aí mais tempo para conversar, mas a gente tem outros dias para fazer de novo. Mas, né, enfim, venham para o Twitter, venham para o Instagram, estejam lá conosco, né? Chamem quando quiser, né? Para mim é um grande prazer conversar com vocês. E denunciem as violências. Sempre, sempre, sempre. Confiem, a gente está fazendo o possível para mudar o sistema de justiça. Então, confiem que a denúncia, ela funciona. Se ela não funciona para um problema individual, ela vai funcionar para chamar a atenção para a existência desse problema que é gravíssimo. E a gente precisa falar, a gente precisa usar a nossa voz para ações positivas. E essa é uma ação fundamental na defesa da nossa sociedade. Perfeito. As pessoas, não preciso nem falar, estão aqui enlouquecidas com você. Sigam a Marcela lá no Twitter e ouçam outras opiniões dela. Marcela, 1000 vezes obrigado por ter participado de um tema tão sensível e discutir isso conosco. A gente está aqui aberto. E obrigado por mostrar para as pessoas que esse nosso projeto de aproximar a população das pessoas que atuam na persecução penal é bastante produtivo. A gente traz à luz discursos contra-majoritários, de pessoas que geralmente estão obstacularizadas de aparecerem, e aqui é um local mesmo de debate, de pluralidade, de democracia, e você trouxe bastante instrução, e conte conosco aqui para sempre. Beijo para você, gigante, Obrigada. sua família, boa ainda semana aí de judiciário, e um beijo para todo mundo que nos assistiu. Obrigada.
Beijo, gente. Muito obrigada pela audiência e pela presença aqui hoje com a gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Marcela. Tchau, beijo.